Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui, amados, para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Minha última mensagem, eu estava vos falando acerca do ministério pastoral, da chamada ou da vocação daquele que se tornarão pastores. O pastor, ele precisa amar a sua vocação. Se ele não amar a sua vocação, ele logo vai sucumbir. Logo ele vai desistir. Mas hoje eu quero vos falar sobre o que Jesus espera dos pastores. Qual é a finalidade do ministério pastoral? O que Jesus está esperando que o pastor faça? Então, o pastor ele não pode se contentar em apenas ver nos membros da igreja uma atitude ética pautada na palavra de Deus, ou alguma poucas postura, ou simplesmente deixar alguns costumes. Deus espera mais dos pastores. A tarefa do pastor deve se empenhar em apresentar ao Senhor homens e mulheres transformados, homens e mulheres maduras e adultas na fé. Deus espera, amados, que os pastores entreguem a Cristo a obra acabada. Isto é, cristão aperfeiçoado em Jesus, cristão edificado na igreja, cristão cheio do pleno conhecimento e firmado doutrinariamente, cristão que tenha uma identidade, que tenha uma doutrina definida, cristão que integra na obra do ministério da igreja de modo geral. A palavra de Deus diz: aquele que desceu é também o que mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como menino agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzes ao erro, mas segundo a verdade em amor, crescendo em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, versículo 10 até o versículo 16. Com base nesse versículo, amados, eu quero vos dizer aquilo que Cristo espera da igreja, o que Deus espera da igreja. A igreja, portanto, é uma escola de vida. É uma escola onde aprendemos a servir, ou seja,
de serviço, a convivência na igreja, ela deve nos ensinar a servir no presente, preparando-nos para o serviço futuro na glória celestial. Então, a igreja, ela é uma escola de vida. Ela nos prepara para o futuro. Estamos servindo hoje, no presente, nos preparando para o dia de Cristo, quando Ele vier, para que assim possamos servir Ele na glória celestial. Palavra de Deus em 1 Pedro 4, verso 9 e 10 está escrito: sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Esse é o papel do ministério pastoral, é servir, estar pronto a servir, como bom dispenseiro. O pastor, ele tem que estar bem alimentado espiritualmente, conhecer a palavra de Deus, para poder ministrar uma palavra que possa alimentar, levar um alimento sólido ao coração e à alma daquele que necessita. O Senhor espera que nós, então, nos preparemos, que venhamos aprender sobre a fidelidade. O Senhor nos deu dons, e esses dons é para ser usado no ministério, independentemente da condição social ou cultural. Deus nos chamou para um serviço específico. Então devemos servindo na igreja local, que é a figura da igreja universal, que é a figura da igreja gloriosa. A igreja não é um estágio no qual apenas esperamos passar o tempo até que Jesus volte. Devemos servir com dedicação, com amor, estar pronto a servir no presente para que sejamos encontrados fiéis no tempo em que formos convocados ao serviço celestial. Um pastor estimula os membros do grupo a alcançar o alvo e manter valores que o grupo precisa para seu crescimento, valores que nos assegura como sendo precioso. O pastor deve motivar a sua igreja a ser fiéis. Os fiéis devem ser motivados. O pastor deve ter habilidade em despertar as pessoas, envolver as pessoas. A ação do pastor deve ser algo que traz realização. E ao mesmo tempo em que satisfaz suas necessidades, a igreja ela sentirá como algo satisfeito, em sua alma satisfeita, quando estiver alimentada espiritualmente. E esse é o papel do pastor. Então, isso inclui a ação, o agrupamento de homens e mulheres para aceitar a visão e o trabalho para o cumprimento da obra. As pessoas estarão motivadas a trabalhar, a cumprir, a efetuar de uma maneira correta a obra de Deus. O pastor, ele é o ministro. Ele é o ministro de Cristo. Ele é o representante de Cristo. Ele precisa convencer com suas ações os seus seguidores. Então ele precisa conversar com os seus seguidores de que pode, mesmo sendo difíceis os problemas, ser resolvidos. O pastor tem que tomar atitude para resolver os problemas
da melhor forma possível. Isso implica que ele necessita motivar outro a colocar em ação, em busca de melhoria em sua vida. Aquele que vive em atitude de pecado deve ser motivado pelo pastor a abandonar esse pecado. Aquele que vive no estado de pobreza deve ser motivado pelo pastor a crescer na graça e a prosperar, tanto material quanto espiritualmente. Então, essa deve ser a visão de um pastor. Ah, presbítero, mas meu pastor é pobre. Ele pode ser pobre materialmente, mas ele é rico espiritual porque Deus escolheu ele, edificou nele a sua morada. Então, cada servo do Senhor que tem um pastor deve procurar ser motivado pelo seu líder. Para um líder motivar alguém, ele precisa transmitir sua visão de uma maneira tão contundente que aqueles que ouvem sua mensagem, os seus seguidores, irão adotar essa mensagem. Irão adotar alegremente, procurando aplicar essa mensagem em sua vida. O pastor deve buscar energia suficiente para motivar a sua igreja. A igreja deve estar preocupada também em auxiliar o seu pastor. Se o pastor está passando necessidade, cabe às ovelhas que são alimentadas por ele também sustentar o seu pastor. Se você recebe o alimento espiritual, então ajude com o material para o seu pastor crescer. O pastor, ele é o líder. Tem que ser uma pessoa sempre de bom ânimo, sempre colocar em prática a sua própria convicção. Ele deve dar importância em colocar em prática e realizar as suas visões. Pouco importa quão duro alguém trabalha. A questão é que ele está a servir ao Senhor e essa visão que ele sente em sua alma deve contagiar outra pessoa. Os seguidores que são salvos são dignos e devem esforçar em auxiliar seu pastor. O apóstolo Paulo, segundo o apóstolo Paulo, a igreja deve contribuir para o sustento do seu pastor. A contribuição para auxiliar seus líderes. Segundo o apóstolo Paulo, a contribuição de líderes em uma igreja destina-se à formação de outros líderes secundários. Se eu sou líder, eu devo passar aos meus liderados que eles podem se tornar líder no futuro. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Timóteo a procurar homens fiéis, homens capazes para instruir esses homens, que por suas vezes seria capazes de ensinar outros. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Então, primeiro é necessário que o futuro líder seja fiel. Ele deve ser fiel ao seu pastor, à sua liderança. Essa é uma virtude que se adquire com muito tempo. Ele, então, precisa receber instrução,
apóstolo Paulo diz, instrua essas pessoas como que a ti, Timóteo. Como você recebeu, o apóstolo Paulo diz. Tenha tempo, tenha paciência. O tempo e a paciência são necessários, pois esses homens precisam passar pelo teste. Nunca é feito líder prematuramente. Você nunca deve levantar liderança prematuramente. Você que é pastor, a sua igreja está crescendo, tem muito membro, ou tem pouco membro, mas você precisa de um auxílio, um auxiliar que te ajuda. Precisa de alguém capacitado, instrua ele, mas passe ele pelo teste. Porque uma liderança nunca é feita de um dia para o outro. Você tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Essas são as características necessárias para ser bem-sucedido na função de liderança. Jesus, ele pastoreou seus discípulos pacientemente por 3 anos, pelo método de troca de informação, de foco, da vantagem pessoal deles, para os interesses do reino. Jesus não tornou pescadores de homens e cobradores de imposto em ganhadores de alma de um dia para o outro. Foi necessário 3 anos. 3 anos de ensino. 3 anos de exemplo constante. Foram 3 anos, mas foram anos suficientes para lançar esses homens na profundeza da responsabilidade da liderança. Segundo, a liderança exige a capacidade que depende do talento, da experiência e do treinamento. Os líderes bíblicos não podem ser pessoa neófita. O que é pessoa neófita? Pessoas que não têm conhecimento. Pessoas que não aprofundaram no conhecimento. Que são jovens na fé, desamparados ou são inexperientes. O líder espiritual de uma igreja, aquele que está liderando, o pastor daquela igreja, ele deve ser pessoa madura espiritualmente. Ele pode ser jovem, sim. Timóteo era jovem. Era solteiro, inclusive. Mas era uma pessoa capacitada, experiente. Então, você precisa buscar essa experiência. E como buscar essa experiência? Como crescer? Como ser uma pessoa capacitada? Estudando a palavra de Deus, meditando, dessecando, em outras palavras, a própria palavra de Deus. Você estuda e volta, estuda. Você pergunta, interroga. Deus, é isso mesmo? A tua palavra está conforme os meus pensamentos? Ó Deus, eu escrevi aqui que está escrito em tua palavra, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de todo onipotente descansará. Ó Senhor, eu estou no teu esconderijo? Estou habitando no teu esconderijo? Eu estou recebendo a sombra, o alimento? Eu estou recebendo a proteção? A tua palavra está sendo real em minha vida? Eu estou colocando em prática? Tudo isso é necessário ao líder, ele interrogar a Deus em oração. Você deve ter habilidade. Um artista, ele não se torna habilidoso no seu primeiro quadro. Um escritor não se torna um best-seller na sua primeira
escrita. Um atleta, ele não ganha os louros do troféu no seu primeiro atletismo. É preciso treinamento, é preciso de várias horas de prática, de treinamento. Um levantador de peso, ele não levanta um peso acima da sua capacidade de um dia para outro. É vários e vários anos levantando peso, fortalecendo sua musculatura, tornando rígido sua musculatura, até que ele levante um peso acima daquilo que as pessoas esperavam. Um atleta de atletismo, ele não chega ao final de uma corrida de quilômetros e quilômetros de distância se não for treinado, se não fortaleceu a musculatura da panturrilha. Então você precisa estar preparado, ter paciência. A paciência não pode ser ignorada. Esta tarefa do pastor, ela focaliza-se no interrelacionamento que pessoas têm em grupo ou igreja. O pastor precisa manter firme o seu foco e ter a convicção dos seus ideais para que esses ideais possam funcionar. O pastor deve estar capacitado com um espírito de administração. Ele deve ser capaz de planejar, deve ser capaz de organizar. O pastor tem que ser capaz também de ter um bom relacionamento. É a capacitação humana. É preciso ter o conhecimento humano. A unidade funcional integra as contribuições necessárias do membro do grupo para que este grupo funcione corretamente. O pastor, portanto, é o líder que precisa motivar, incentivar de uma maneira positiva que possa levar as pessoas a crescer, a se fortalecer. Esta função ela é complexa, pois o pastor que não está motivado irá fazer com que a igreja pereça. Esta função complexa de uma igreja é como um corpo. Apoia o ensino do apóstolo Paulo sobre quanto ministério de liderança da igreja. Ele mesmo concedeu isso. Um para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à condição da estatura de um varão perfeito, que chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, chegando à estatura de um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja, eu tenho o costume de dizer que hoje se eu fosse presidente do ministério, eu não seria o apóstolo, eu não aceitaria esse cargo de apóstolo, nem o cargo de profeta, nem o cargo de evangelista.
Eu continuaria como presbítero, mas sendo pastor, ou seja, o mestre dentro dessa igreja. Procuraria equipar essa igreja, treinando os membros da minha igreja para desenvolver os seus diversos ministérios. Procuraria homens e mulheres capacitados que conhecessem a palavra de Deus, que não tivesse envolvido com escândalo, com heresia, mas que pregasse a sã palavra de Deus, trazendo esta palavra para dentro da igreja, homens e mulheres da qual eu iria separar para promover o crescimento da igreja, homens e mulheres sábias, revestidos da sabedoria do Filho de Deus, que tivesse maturidade, que fosse maduro na fé, que tivesse em plena relação com Cristo, que tivesse uma clara visão acerca do corpo de Cristo. Que corpo está falando, presbítero? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Como um todo, necessita estar bem ajustada, estar bem equipada, mantido, unido por um laço fraterno, por aquilo que cada parte vem suprir. Quem tem o dom de profecia, que profetize. Quem tem o dom de curar, que use esse dom para curar. Quem tem o dom da ministração da palavra, que ministre a palavra. Quem tem o dom de ensinar, que ensine. Quem tem o dom de misericórdia, que use esse dom para acudir os necessitados. Assim, a Igreja de Cristo irá crescer, aumentando a edificação de si mesma em amor fraterno. Várias igrejas têm fracassado no crescimento porque os pastores, os líderes, não treinam seus membros. Os membros são incapazes até de contribuir. Muitas vezes, vê o pastor passando necessidade, eles não têm coragem de colocar a mão no bolso para auxiliar seu pastor. Eu não estou falando de dar dinheiro para o pastor. Estou falando que você, que é servo de Deus, que é alimentado espiritualmente por um pastor. O seu pastor não deveria trabalhar um trabalho secular. Ele deveria tirar tempo somente para estudar a palavra de Deus, para poder ministrar. Os membros hoje não cooperam na edificação uns aos outros. Existe muita rivalidade dentro da igreja, muita inveja. O lugar de amor hoje foi basicamente substituído por inveja. Então, a igreja precisa estar protegida contra esse espírito faccioso. A igreja precisa de liderança forte, que levante outros líderes também fortes. Amados, diletos irmãos, por hoje é somente isso. Na minha próxima ministração, eu estarei falando sobre a qualificação para o ministério pastoral. Você quer se qualificar? Você quer se tornar um líder? Você quer se tornar um pastor? Você almeja ser um pastor? Ah, presbítero, eu estou cursando teologia porque eu quero ser pastor. Irmãos, presbítero Gregório não tem teologia. E a teologia, ao meu conhecimento, ele mata, ele coloca ambição muitas vezes, inveja no coração do ser humano. Mas se você está fazendo essa teologia, procure se revestir da unidade da fé, do amor. Busque a capacitação. Não fique somente em teologia, não fique somente na teoria, mas se revista
do amor fraterno em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.